Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Como é bom podermos estar juntos mais uma vez, mais um domingo, mais um dia do Senhor, para podermos estudar a palavra de Deus. Nesta ocasião, nós continuaremos estudando sobre a doutrina de Cristo no Credo Apostólico. Estamos indo então para a nossa oitava aula. Essa é a nossa oitava aula, com a graça de Deus. Já estamos há 2 meses estudando sobre o Credo. Isso é uma grande bênção para todos nós. E sei que estamos aprendendo muito com estas aulas. Tenho tido o feedback de vários irmãos, o retorno de vários irmãos. Tem sido muito instrutivo, muito construtivo e edificante para a nossa igreja, para a nossa congregação em especial e para outros irmãos de outras congregações, de outras igrejas que estão acompanhando este estudo do Credo, essa série de exposições sobre as partes do Credo. Graças a Deus por isso. Eu gostaria então de começar orando, como nós fazemos todas as semanas, pedindo a bênção de Deus sobre os nossos estudos. Nesta ocasião nós estaremos estudando sobre a última parte, que trata sobre a doutrina de Cristo, que diz que o Senhor subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Essa é a parte que nós iremos estudar hoje, com a graça do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em torno das verdades do Evangelho. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente através do teu Espírito Santo, que a tua palavra nos santifique, nos purifique, que o teu Espírito traga a nós instrução, que o teu Espírito traga a nós ensinamento, doutrina. Nós necessitamos aprender a tua palavra para aplicá-la à nossa vida, que ela, então, como viva que é, produza em nós, Senhor, edificação, exortação e consolação. Que as palavras, Senhor, de minha boca e o meditar do meu coração sejam para o teu louvor, rocha minha e libertador meu. Tua palavra que é luz para os nossos pés e para o nosso caminho, que ela nos guie a toda a verdade, que o Espírito a use para nos guiar em toda a verdade. Essa é a nossa oração e o nosso desejo sincero, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós iremos estudar essa parte do credo que trata sobre a ascensão do Senhor. Quando o credo nos diz que ele subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, está falando sobre a ascensão de Cristo, quando Cristo foi assunto aos céus, foi levado aos céus. Eu gostaria de convidá-los a abrirmos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, e a partir então deste texto, nós estaremos pensando, estudando sobre este assunto que se refere à ascensão de Cristo. Quando nós falamos a respeito da doutrina de Cristo, raramente nós falamos sobre a ascensão, não é? Falamos mais sobre o nascimento no Natal, quando comemoramos o Natal no final do ano. Falamos sobre a ressurreição, quando comemoramos a Páscoa, relembramos a morte do Senhor. Também nas celebrações da Santa Ceia do Senhor, nós relembramos a morte do Salvador. Também constantemente, ou com mais constância, lembramos da sua ressurreição, mas raramente nós falamos ou estudamos sobre a ascensão de Cristo, ou o valor da ascensão de Cristo para a nossa fé, para a igreja, para a vida da igreja, para a saúde espiritual da igreja. Então hoje nós estaremos estudando sobre isso. Então nós vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e vamos ler a partir do versículo de número 6 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler aqui do versículo 6 até o versículo de número 11.
Nos diz aqui a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel, em que irás restaurar o reino a Israel? Respondeu-lhes o Senhor: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Samaria, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Então esta passagem trata da ascensão de Jesus, quando Jesus foi assunto aos céus, foi elevado aos céus, não é? O texto nos mostra aqui que o Senhor dá recomendações sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a vinda no dia de Pentecostes, que vai acontecer no capítulo 2, no capítulo consequente desse capítulo 1. No versículo 8, o Senhor dá essas informações, diz para eles ficarem ali esperando para receber esse revestimento do Espírito de Deus, e então eles seriam testemunha em Jerusalém, na Judéia e Samaria até os confins da terra. Está nos falando aqui do trabalho missionário da igreja, que vai avançando para vários lugares. Veja, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a igreja não tem o dever apenas de fazer missões na sua própria cidade. Tem o dever de fazer missões no seu estado. Tem o dever de fazer missões no seu país. E tem o dever de fazer missões transculturais. O Senhor ordenou isso aqui, no versículo de número 8. Então diz o texto que depois do Senhor dizer essas palavras, versículo 9, Jesus foi elevado às alturas à vista dos discípulos. Todos viram ele subindo, então ele foi encoberto aos seus olhos. Então, quando nós falamos a respeito da ascensão de Jesus, desta cláusula do credo, né, subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Nós continuamos pensando sobre questões finais, questões relacionadas à vinda de Jesus, como nós vimos na última aula. Embora o texto esteja falando quando Jesus foi levado aos céus, vejam que a palavra dos anjos aos discípulos é que este Jesus que os discípulos viram subir aos céus retornará. Então, o estudo da ascensão de Cristo tem a ver com o estudo da volta de Cristo. Na verdade, todo o estudo a respeito da pessoa e obra de Jesus tem a ver com o seu retorno, tem a ver com a sua obra. Nós vimos isso na última aula, quando falamos sobre a criação e a nova criação. Então, o Catecismo de Heidelberg nos diz o seguinte com respeito a essa questão, na pergunta 46. O que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? O que nós queremos dizer quando nós confessamos isso no credo? Cristo subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que é que nós queremos dizer com isso? O que é que nós professamos dizendo que Cristo foi elevado aos céus? A resposta do Catecismo diz o seguinte: que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu e que lá está para o nosso benefício. Cristo foi levado aos céus para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Nós vamos ver de que forma Cristo foi elevado aos céus para o nosso benefício, né? Porque ele não está mais conosco fisicamente aqui. Ele estará na consumação.
Então, ele nos prometeu isso, que ele voltaria, que ele estaria conosco, que nós estaríamos com ele para sempre. Mas, quando nós falamos a respeito da ascensão de Cristo, a estar com Deus Pai, primeiro nós devemos entender alguma coisa. Quando nós falamos que ele está à direita de Deus Pai, ali não quer dizer estritamente, literalmente, o lado direito. A ideia ali da mão direita ou a destra de Deus Pai significa que ele tem todos os benefícios e toda a honra devida. A destra ali significa preferência, não é? Significa deferência, singularidade. Então Cristo tem todo o poder, recebeu do seu Pai, está num lugar honrado quando é elevado aos céus. Nós temos o estado de glória de Cristo, temos o estado de humilhação de Cristo e temos o estado de exaltação de Cristo. Aqui Cristo havia recebido todo o poder nos céus e na terra. Ele vai dizer isso no Evangelho de Mateus, não é? Recebeu todo o poder nos céus e na terra. Então a sua ressurreição é o grande triunfo contra a morte, é o grande triunfo contra o pecado, como nós já vimos em aulas anteriores. Então, por que é necessário estudarmos a doutrina essa doutrina de Cristo, em específico nesse ponto, a doutrina da ascensão? Porque Cristo é levado aos céus como homem glorificado. Lembram do que nós vimos? Que ele comeu, não é? Ele realmente ingeriu comida. Isso mostra a sua humanidade depois de ressuscitado, que não era um fantasma, havia corpo. Vimos que ele disse: podem tocar em mim, olhem para mim, eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito. Ali realmente estava o corpo. Por que é importante este ponto da ascensão de Cristo? Porque ele está humanamente à destra de Deus. Essas duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, promovem ou confirmam, nos lembram esta reconciliação. Que nós somos reconciliados com o Pai por causa de Cristo, nas duas naturezas de Cristo. A natureza humana de Cristo nos representa. E ela, unida à sua natureza divina, significa que nós, que estamos em Cristo, fomos unidos novamente com a divindade, com o Pai, por causa de Cristo, através das duas naturezas, quando consuma-se a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Então, segundo sua natureza humana, ele não está mais na terra, mas segundo a sua divindade, majestade e o seu espírito, ele jamais se ausentou de nós, porque Cristo é onipresente. Quando nos diz que ele está à direita de Deus Pai, também há uma indicação a respeito da sua natureza humana, que humanamente ele está lá no céu, à destra de Deus Pai. Mas como divindade, como Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele está conosco através do seu Espírito, a sua majestade está em toda a terra, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, a terra é o estrado dos seus pés. Então ele é Deus presente, ele é Deus Emanuel. Mas humanamente ele está lá, porque fala desta relação de reconciliação dos seus eleitos com o Pai. Dito isso, então, a pergunta 48 do Catecismo de Heidelberg vai dizer o seguinte: mas se a natureza humana não estiver presente onde quer que a natureza divina esteja, não estaria as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? Então é interessante essa pergunta, né, do Catecismo, e nós podemos fazer essa pergunta também. Então, como é que pode uma pessoa com duas naturezas e ela, por um lado, não está aqui, humanamente ela não está aqui, mas ela está aqui espiritualmente, porque ele é onipresente, né? Então a resposta do Catecismo diz o seguinte: de maneira nenhuma, pois a de sua divindade é ilimitada e está presente em toda parte. Por isso, conclui-se que, apesar da sua natureza divina ultrapassar a natureza humana, ele assumiu, ela está dentro dessa natureza humana e ela permanece unida como pessoa. Então é um grande mistério as duas naturezas de Cristo. Mas espiritualmente ele está presente em todos os lugares, está presente conosco, através do Espírito que ele enviou, o Espírito Santo. Mas humanamente ele está à direita de seu Pai, recebendo honra devida pela sua obra, pela sua pessoa,
porque Ele é Deus. Então, quando nós pensamos nisso, como nós somos beneficiados, como nós somos abençoados, como nós somos alcançados pela ascensão de Cristo. Qual é a relação? O que é que tem a ver Cristo ser levado aos céus conosco? Doutrina é prática, né? Então, em primeiro lugar, nós aprendemos com o apóstolo João que Cristo é o nosso advogado, que está à destra de Deus Pai. Esse é um benefício para nós da ascensão de Cristo. Ele está à destra de Deus Pai e intercede por nós do céu. Nós temos o Espírito Santo que geme por nós, com gemidos inexprimíveis da terra, porque o Espírito está com a igreja. E nós temos também o intercessor no céu, que é o próprio Cristo, que é o nosso advogado. Então, este é o primeiro benefício de Cristo ter sido levado aos céus, assunto aos céus. O segundo benefício é que temos a nossa carne no céu como uma garantia segura de que Ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. Então, a ida de Jesus aos céus, essa é a resposta do Catecismo de Heidelberg, a resposta da pergunta 49. A estadia de Jesus no céu como ser humano também garante que nós estaremos com corpos glorificados neste estado eterno, que nós seremos ressuscitados, que nós estaremos na presença de Deus, seremos elevados à presença de Deus com os nossos corpos ressuscitados, porque a ressurreição de Jesus e a sua presença corpórea no céu nos garante isso. Esse é o segundo benefício que nós temos em relação à ascensão de Cristo. O terceiro benefício, que esta pergunta do catecismo ainda nos diz, é que ele nos enviou o seu Espírito. Ele disse que o Espírito só viria quando ele fosse. Se Cristo não fosse, o Espírito não estaria conosco. E o Espírito é a garantia. Paulo vai nos dizer no capítulo 1 de Efésios que o Espírito é o penhor, é a garantia. Deus está conosco, Cristo está conosco pelo Espírito. Então, o terceiro benefício de Cristo ter sido levado aos céus é que o Espírito Santo está conosco pelo poder do qual buscamos as coisas do alto. É por causa do Espírito que nós buscamos a Deus, que nós buscamos o céu, que nós buscamos a presença e a vontade santa de Deus, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, dito isso, quando nós falamos que ele está assentado, quando nós falamos que ele foi assunto, nós aprendemos os benefícios dessa ascensão. Quando nós falamos que ele está assentado, nós vimos sobre a autoridade que isso transmite. A imagem aqui é de majestade, é de um rei que governa, é de um governante soberano, de que ele é absolutamente soberano e todo-poderoso, que ele é o cabeça da igreja, que ele possui glória porque ele foi ressuscitado e ele está nos céus e que ele há de manifestar-se novamente. Então, por isso que essa parte final, que trata sobre Cristo, é escatológica. É interessante mencionar, notarmos, que a segunda grande parte do credo, que é essa que nós estamos estudando, termina falando sobre o julgamento, sobre o final dos tempos. E a última parte do credo, na terceira parte, quando fala do Espírito Santo, da igreja, da remissão dos pecados, fala novamente do final dos tempos. Então, a doutrina cristã, em sua essência, ela aponta para esse final, ela aponta para essa consumação. E o credo vai apontando isso, mostrando a doutrina do final dos tempos, que é uma doutrina importantíssima para estudarmos, porque ela traz edificação para a igreja. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos sermos instruídos, porque somos consolados nessa doutrina. O apóstolo Paulo diz: consolai-vos com essas palavras, falando a respeito da volta do Senhor. Então, sabendo desses benefícios que nós temos, o benefício de Cristo ser o cabeça da igreja, nós temos o Espírito Santo que é derramado sobre nós, nós temos o poder de Deus que nos protege contra os nossos inimigos também conosco, por conta dessa ascensão e dessa presença do Espírito. Volto a dizer, sem a subida de Cristo, nós não teríamos o Espírito conosco como ele está agora, atuando como ele está agora. Então isso é uma grande bênção para nós. Então, na pergunta 52 do Catecismo de Heidelberg, nós lemos o seguinte:
Que consolo lhe dá o fato de que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos? Veja, quando nós lemos esta parte do credo, e nós lemos o início do credo, quando lemos integralmente, lembramos que nós estudamos que o início do credo é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, a onipotência de Deus é mostrada ali, né? Deus tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos de Deus. Mas, imediatamente, está ligada à doutrina da criação. Crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas, em sequência a esta verdade, vai nos dizer: crer em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, esse atributo de onipotência e soberania, esses atributos estão relacionados não apenas à criação, mas à redenção. De que Deus é o Todo-Poderoso que cria e Deus é o Todo-Poderoso que salva. E nesta parte última, falando sobre a doutrina de Cristo, do credo, nós temos de novo a presença desse atributo de soberania e desse atributo de onipotência, mas agora relacionado ao julgamento. Subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Então, esse poder completo, absoluto que Deus tem, também será empregado para o juízo dos ímpios. Da mesma forma que é um poder empregado para a criação, é um poder, todo o poder empregado para a salvação, todo o poder empregado para o julgamento. Então, haverá um julgamento. A ideia que foi divulgada durante muito tempo, de que no final todos serão salvos, o universalismo é contrário à fé cristã. Não, no final não serão todos salvos. Jesus nos disse que há duas portas, uma estreita e uma larga. A Bíblia nos diz que haverá um grande julgamento, capítulo 19 de Apocalipse. Em vários outros lugares da Escritura. A Bíblia nos diz que Deus julgará aqueles que não creram. Que eles serão destinados como réprobos, como reprovados, para longe de Deus, experimentarão a ira de Deus do Cordeiro, diz o Apocalipse, durante toda a eternidade. Não haverá nenhum instante na eternidade em que os ímpios não experimentarão sofrimentos. Assim como os crentes estarão experimentando a alegria eterna para sempre nos novos céus e nova terra, os ímpios estarão experimentando o desprezo e o terror eterno. Não haverá nenhum momento sequer em que eles não experimentem angústia, em que eles não experimentem sofrimento. Eles não terão paz em nenhum momento. Eles não terão cessação de dor em nenhum momento. Eles passarão toda a eternidade sendo atormentados em todas as áreas. A Bíblia vai nos dizer que os ímpios também ressuscitarão. Haverá uma ressurreição de ímpios. Então, da mesma forma que nós, na glória, estaremos para sempre em estado de alegria eterna, e o nosso corpo sentirá isso, nossa carne sentirá isso, nossa parte imaterial sentirá isso, nossa mente sentirá essa paz instaurada e harmonizada em todo o nosso ser, o contrário acontecerá com os ímpios. Eles sentirão dores diversas, angústias diversas, pressões diversas, sofrimentos diversos. Eles sentirão um tormento incessante e não terão nenhum segundo, nenhum milésimo de segundo de paz, nem de tranquilidade, em que eles possam aliviar as dores do seu corpo, da sua mente, da sua alma, dos seus sentimentos. Esse é o estado dos ímpios que estarão para sempre longe de Deus. Quão terrível será aquele tempo. Quão terrível será aquele período. Por isso que nós devemos proclamar o Evangelho, e aqueles que escutam o Evangelho pregado pela igreja devem crer, porque o período de tormento no inferno será terrível e incessante. Uma vez que a pessoa esteja no inferno, jamais poderá sair de lá. Não haverá mais salvação. Não haverá mais possibilidade de sair de lá. Há uma história na Bíblia que mostra sobre o rico e Lázaro. E o rico queria sair daquele lugar de tormento. E era impossível ele sair de lá para ir ao seio de Abraão. E isso é dito a ele. Os que estão aí não podem vir para cá. E os que estão aqui não podem ir para aí.
Atente à voz do Evangelho, à voz do Salvador. Creia com o seu coração e confesse com a sua boca e seja salvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nos diz os versículos seguintes, que aquele que não crê já está condenado. A ira de Deus sobre ele permanece, e ela será mostrada com todo o seu poder no inferno. O inferno existe, meu amigo. O inferno é real. O inferno, como alguém já disse, é o final de uma vida sem Deus. Mas o inferno também será um lugar onde essas pessoas estiverem, longe de Deus para sempre, onde essas pessoas vão estar longe de Deus eternamente. Creia no Evangelho, seja salvo, porque você é pecador e somente Cristo pode pagar o preço devido pelo perdão dos seus pecados. Na verdade, ele já pagou esse preço na cruz pelos pecadores que ele irá salvar. Dito isso, podemos também ter consolo nessas verdades de que ele há de julgar os vivos e os mortos, porque em todas as nossas aflições e perseguições enfrentadas aqui, como diz o Catecismo de Heidelberg, a nossa cabeça pode estar erguida e podemos estar cheios de ânimo, porque esperamos vir do céu o nosso juiz. Podemos ser injustiçados, abandonados, desprezados, como Jesus foi esbofeteado, desprezado aqui. Mas nós sabemos que o nosso juiz voltará. Nós sabemos que o nosso juiz há de julgar. O teólogo suíço, que eu já mencionei em outras ocasiões aqui nessas exposições do Credo, chamado Calbart, disse em um dos seus livros, o livro Palavra de Deus e Palavra de Homem, que nós pensamos muito na questão da injustiça e nós pensamos muito pouco sobre a justiça de Deus. Mas os homens pensam pouco sobre a justiça de Deus, porque aí está o seu desespero. Deus há de julgar todas as coisas. Deus há de julgar todos os homens. E aqueles que não tiverem o preço dos seus pecados pagos por Jesus, pagarão eternamente pelos seus pecados, que são caros, e nunca conseguirão sanar a sua dívida. Estarão para sempre endividados com o Senhor. Nós, que temos esperança na justiça de Deus, aguardamos o nosso juiz, que removerá de nós toda a maldição do pecado, que removerá do mundo toda a maldição do pecado. E ele lançará todos os seus inimigos, os inimigos que militaram contra ele, na condenação eterna. Esta é uma verdade terrível, mas que precisa ser anunciada neste mundo que tem anunciado tantas coisas em nome do Evangelho, mas que não é o Evangelho. Ele virá e condenará os que o desprezaram, os seus inimigos. Mas levará para si mesmo, para a alegria eterna e glória celestial, o seu povo, povo que ele escolheu, povo que ele chamou, povo que ele amou. Essas verdades contidas nesta parte do credo são maravilhosas para nós. Primeiro, irmãos, porque nós temos uma lembrança do que ele já tinha nos dito. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar lugar. Cristo tem preparado para nós um lugar de eterna alegria e bênção. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui em termos práticos. Este texto de João 14 é maravilhoso. Ele tem preparado nossa casa. Ele tem preparado a ceia que nos receberá. Ele disse que ele tomaria novamente conosco a ceia, onde ele mesmo será o ministrante. Serão as bodas do Cordeiro. Será um evento maravilhoso, extraordinário. Grande alegria tomará conta dos nossos corações. Não nos lembraremos de nenhuma tristeza, de nenhuma angústia, porque não mais
teremos pecados, não mais. O pecado nos atormentará. Não desejaremos outra coisa senão o Senhor. Ele é o objeto primeiro e último nesse estado de glória que nós vamos estar, do nosso desejo. Não seremos mais seduzidos pelas tentações da carne, pelas vaidades do mundo, pelas concupiscências dos olhos, pela soberba da vida. Não mais seremos seduzidos pelas coisas deste mundo que desvirtuam nossa atenção do Salvador. Somente Cristo será para sempre o único objeto de desejo, de prazer, de alegria e de satisfação do seu povo. O seu rosto será visto por nós, diz a Escritura que o veremos face a face como ele é. Hoje vemos como em um espelho, mas o veremos face a face. Cristo é inconfundível. Diz a Escritura que ele nos dirá: vinde benditos de meu Pai, possuam o reino que vos foi dado por herança. Vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito colocarei vocês. Entrem no meu gozo, entrem na minha alegria, entrem em casa. O seu rosto será inconfundível. Ninguém precisará nos apresentar Jesus. Nós saberemos quem Ele é, porque Ele é inconfundível. A glória da sua face, toda beleza e bondade está nele. Não haverá nada mais belo no céu do que Jesus. Ele concentra toda a beleza da divindade. Ele será inconfundível. Nós nunca veremos ou nunca vimos nada nesse estado que vivemos e nunca veremos no estado futuro algo que seja mais belo do que Cristo. Ele é a origem de toda a beleza. Ele olhará para nós. Os seus olhos, como chama de fogo, penetrarão o nosso interior, nos enchendo de amor, nos enchendo de bondade, nos enchendo da sua presença. Este olhar cheio de chamas purificadoras, como diz o Apocalipse, trará uma alegria profunda ao nosso coração. Estará lá, as marcas nas suas mãos e nos seus pés, para nos lembrar do seu amor por nós, para nos lembrar que a cruz existiu, de que ele enfrentou a morte para que nós estivéssemos vivos eternamente com ele ali no céu. Aquelas marcas nos lembrarão de que nenhuma dor que nós sofremos outrora no mundo, de que nenhuma angústia que nós vivemos nesta terra, hão de se comparar com aquela glória que nós estamos desfrutando naquele momento. Aquelas marcas em suas mãos e nos seus pés, e aquelas vestes brancas que ele estará diante de nós, nos lembrarão de sua majestade, sua pureza, da graça que nos alcançou, de que pelas suas chagas nós fomos sarados, pelas suas feridas nós fomos sarados, que ele morreu por nós, que ele sofreu por nós. A ascensão de Cristo também nos ensina que toda injustiça desse mundo será cobrada por Deus. Que toda corrupção, que toda imoralidade, que todo engano intencional será julgado por Deus. Que os falsos profetas serão julgados por Deus. Que os falsos pastores serão julgados por Deus. Que os falsos líderes serão julgados por Deus. Esta doutrina nos ensina que os zombadores de Deus, os inimigos de Deus, têm o arco de Deus apontado para a sua face.
de que ele julgará todos os homens, os grandes e os pequenos, os poderosos, os reis, os políticos, os governantes, os corruptos do alto escalão, do colarinho branco, e os corruptos do baixo escalão. Todos serão julgados, nenhum escapará, nenhum será esquecido. O juízo será terrível, preciso, cirúrgico e eterno. Isso precisa ser lembrado aos homens. Esta mensagem do Evangelho precisa ser proclamada aos homens. As trombetas do Evangelho devem soar aos ouvidos dos homens. Estas grandes verdades terríveis do juízo de Deus. O Evangelho mostra consolo aos que são salvos e mostra uma terrível realidade de julgamento àqueles que perecem. Que estas verdades enchem o nosso coração. Primeiro, de desejo de estar com Cristo. De desejo de experimentá-lo profundamente, sem as agruras e sem os desvios do pecado na nossa carne. Segundo, é essa verdade da alegria eterna e do juízo sobre os ímpios deve intensificar o nosso trabalho de proclamação do Evangelho, de evangelização. Não nos limitemos, irmãos, a falar do Evangelho apenas quando nós temos uma programação da igreja para evangelizar um lugar, uma rua. Essas programações são uma bênção e são necessárias, têm o seu lugar. Mas que a evangelização faça parte da nossa vida, do nosso estilo de vida. Falar de Jesus é um prazer para a igreja. Se eu amo a minha família, eu falo bem dela. Se eu amo uma pessoa, eu falo das qualidades daquela pessoa para outras pessoas que conversam comigo sobre ela. Quanto maior deve ser o nosso testemunho a respeito de Jesus, o nosso Salvador e o juiz dos homens. Que essas verdades encham o nosso coração de graça, de temor, de santidade, de devoção. Que você, ao terminar de ouvir esta aula, de ouvir tudo isso, de ver este vídeo, que você dobre os seus joelhos em oração. E se você é crente, agradeça a Deus pela salvação. Agradeça a Deus pelo dom do Espírito, pela garantia da vida eterna que Ele lhe deu, porque o Espírito é o penhor da vida eterna. E se você está assistindo esse vídeo e não tem Cristo como seu Salvador, também dobre os seus joelhos. Confesse com o seu coração e a sua língua que Ele é o seu Salvador. Entregue a sua vida a Ele e diga: Senhor, eu sou pecador. E minha vida não tem nenhum sentido sem o teu amor, sem a tua graça, sem a tua misericórdia. Receba-me misericordiosamente. Não conceda-me o que eu mereço, porque eu mereço o juízo, eu mereço o julgamento e a condenação. Tenha misericórdia. Mas seja gracioso para comigo, ó Salvador, recebendo-me em teus braços para ser filho. E então se cumprirá a palavra que diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você creu em Cristo ao assistir essa aula, se você entregou a sua vida ao Salvador, confessou como seu Salvador, tenha certeza disso. A partir de hoje, você não estará mais sozinho. A partir de hoje, você é um filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos dê cada dia da sua graça. Um abraço, irmãos. Até a semana que vem.